Sr. Presidente, a quem cumprimento, senhoras e senhores deputados, Sr. Governador, Sr. Professor Mário Centeno. Eu confesso-lhe a minha preocupação grande, enquanto jurista, com o contrato que foi feito com a Lone Star, o contrato que foi outorgado. E, olhando e lendo o contrato, tenho muitas perplexidades e, ainda por cima, vendo todo o trajeto que tem sido feito na alienação dos ativos valiosos que o banco tem. Em 20 de fevereiro de 2017, depois de uma troca extensa de correspondência entre o Sr. Professor, enquanto à data Ministro das Finanças, e o Dr. Carlos Costa, enquanto Governador do Banco de Portugal, foi divulgado que a Lone Star foi selecionada para uma fase definitiva de negociações em condições de exclusividade. Essa exclusividade das negociações retira força negocial ao Estado e isso passa das cartas que são dirigidas ao Ministério das Finanças, ao Ministro das Finanças, designadamente a dizer que queria uma intervenção por parte do Ministério das Finanças para que fossem definidas as condições, para que fossem afinadas antes de se entrar, eu já lhe cito as cartas, antes de se entrar no Estatuto de Exclusividade, para que não fosse retirada, portanto, a capacidade negocial. E pergunto-lhe, designadamente, uma carta de 10 de fevereiro de 2017, que depois é respondida no próprio dia e é enviada ao Ministro das Finanças, que depois responde ainda no próprio dia, responde ao Governador do Banco de Portugal, que lhe responde ainda no próprio dia. Portanto, há essa troca de correspondência, já lhe cito as datas, mas tem a ver com a carta de 10 de fevereiro de 2017. Portanto, eu pergunto, entende que o interesse público foi devidamente acautelado na fase de negociações pré-negociais, portanto, na fase pré-outorga do contrato, a atribuição do Estatuto de exclusividade à Lone Star? Porque é que não estiveram mais presentes relativamente à definição das condições? Pergunto também quem enquadrou juridicamente e redigiu o contrato entre o Fundo de Resolução e a Lone Star. A equipa jurídica é o equivalente ao cirurgião quando se tem um problema de saúde e o cirurgião vai operar. Portanto, é muito importante saber quem for e quem é que representava as partes. Designadamente, se o Fundo de Resolução e a Nani Holdings e a Lone Star tinham a mesma equipa de advogados ou se cada um tinha uma equipa jurídica assessorada para defender as damas de cada um. Pergunto também porque clausularam o pacto de confidencialidade. Pergunto-lhe também, porque consta expressamente do nosso Código Civil que todos os atos oficiais e os documentos oficiais devem ser utilizados em língua portuguesa. Não obstante poder ser muito engraçado o uso de anglicanismos, designadamente em linguagem de economia, nos atos oficiais portugueses deve ser utilizada a língua portuguesa. E é um contrato em que o Estado é parte, portanto, e que, por isso, é muito importante que o documento obedeça aos requisitos formais. Pergunto-lhe também quais foram as condições supervenientes que levaram à outorga da adenda contratual entre o Fundo de Resolução e a Lone Star. Quais foram as diferenças introduzidas no contrato primitivo, a quem beneficiavam e porque é que foi aceita essa adenda. O contrato, por outro lado, e penso que isto já é insufismável, o contrato de compra e venda não acautela devidamente a proibição de venda de ativos a partes relacionadas por si ou por interposta pessoa. Mas a própria estrutura societária da Lone Star não permite conhecer quem são os seus beneficiários efetivos dos vários fundos que tem, nem qual é a intervenção, inclusive, já hoje aqui foi falado, inclusive os próprios administradores do novo banco têm participações sociais na Nani Star, que é uma coisa, na Nani Holdings, que é uma coisa que, em termos de conflito de interesses e de problemas éticos, jurídicos, é inaceitável. Sabemos também que os ativos do ex-BES estão a ser vendidos ao desbarato, de resto basta compulsar as escrituras de compra e venda que estão juntas aos autos, que se vê, mesmo sendo vendidas por um determinado valor patrimonial, o aumento da venda é incomensuravelmente superior.
Pergunto porque não foi acautelado no contrato a proibição de venda a partes relacionadas. Isso são questões jurídicas que podia ter sido devidamente acautelado. Porque não o foi? Porque eu não posso acreditar, Sr. Professor, eu não posso acreditar que uma equipa de juristas e de economistas que estejam a contratar e a redigir um contrato desta dimensão não saibam o que é que aí vem e quais são as expectativas futuras do que é que pode acontecer, não consigam acautelar as expectativas jurídicas e quais são os riscos que daí podem advir. Portanto, era muito fácil, do ponto de vista jurídico, acautelar aquilo que hoje causa mal-estar a toda a gente. Designadamente, o risco moral é intenso e danoso, porque há um sentimento generalizado que o património de ativos está a ser vendido ao desbarato por duas razões. Primeiro, porque o novo banco quer limpar rapidamente os ativos problemáticos, sabendo de antemão que o pode fazer porque o Estado paga, portanto, ainda por cima paga sem verificar a fatura, basta ver também o que vem, então. Vou terminar, o que vem na auditoria do Tribunal de Contas. E, por outro lado, porque é que se vai esforçar se afinal o Estado paga? E, por outro lado, e não de menor despiciente importância, se efetivamente o saber que está tudo a ser vendido de uma forma sem qualquer tipo de cuidado e não colhe o argumento da pressa que é colocada para limpar rapidamente os balanços. Pergunto-lhe também porque é que aceitaram que o acordo de capital contingente retroagisse a 30 de junho de 2016 com a desvalorização acentuada por via das imparidades. E, por fim, para terminar, Sr. Presidente, com tolerância, e, por fim, Sr. Governador, pergunto-lhe e recordo-lhe aqui aquilo que o então Sr. Ministro das Finanças, Mário Centeno, defendeu, que o relatório Costa Pinto devia ser público e que pergunto-lhe porque é que demorou tanto tempo a torná-lo público e que entraves, além do previsto no artigo 80 do REGIC, e que, enquanto Governador, poderia ter alterado, o segredo a que está sujeito, que entraves encontrou para que rapidamente lhe pudesse conferir a publicidade desejada e que tanto apregoou. Muito obrigado.